O medo é como aquele amigo que diz estar te protegendo, mas no fundo só te impede de seguir em frente. Ele aparece nas pequenas coisas. Quando você pensa em mudar de trabalho e sente aquele aperto no peito, quando quer começar algo novo e a mente começa a criar 1000 cenários de tudo o que pode dar errado, ele se disfarça de cuidado, mas na verdade é controle. E esse controle vai te prendendo devagar, até que um dia você percebe que a vida ficou parada, repetindo os mesmos dias, as mesmas desculpas, o mesmo vazio. O medo faz você acreditar que não está pronto, que precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais coragem, mas a verdade é que ele nunca vai deixar de aparecer. A diferença está em quem decide agir mesmo com ele ali. Quando você entende que o medo não é um sinal para parar, e sim um convite para crescer, tudo muda. A mente começa a se fortalecer, o coração ganha espaço para coragem, e você percebe que leveza não vem de eliminar o medo, mas de não deixar ele mandar em você. A solução começa quando você aprende a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles, quando escolhe focar no que está ao seu alcance e não no que pode dar errado. Nesse vídeo, você vai descobrir maneiras simples e diretas de proteger sua mente, transformar o medo em clareza e usar essa energia para construir o que quer de verdade. Porque coragem não é ausência de medo, é decidir seguir mesmo tremendo, sabendo que cada passo dado é uma vitória sobre a paralisia que te impedia de viver. Desmascarando o inimigo invisível. O medo é um artista silencioso. Ele pinta cenas na sua mente com tanta precisão que você acredita que está vendo o futuro acontecer, quando na verdade está apenas revivendo suas próprias inseguranças. Ele chega disfarçado, sempre com uma boa justificativa. Diz que é prudência, que é responsabilidade, que é o jeito certo de se proteger. E assim, pouco a pouco, ele ocupa espaço. Um dia te faz adiar uma conversa importante. No outro, te faz duvidar da sua capacidade. E quando você percebe, já está vivendo cercado de muros que você mesmo construiu. O medo é eficiente porque conhece seus pontos fracos. Ele sabe que o ser humano busca conforto e se aproveita disso para te manter parado, preso na ilusão de que ficar onde está é mais seguro do que tentar algo novo. A mente, quando dominada pelo medo, vira uma fábrica de desculpas. Ela começa a repetir padrões automáticos, os mesmos pensamentos, as mesmas histórias, até que acreditar nelas se torne natural. O problema é que quanto mais você alimenta o medo, mais ele se fortalece. O cérebro funciona como um circuito. Quanto mais uma emoção é repetida, mais rápido ela é acionada. É por isso que depois de um tempo, o medo aparece até quando nada está acontecendo. O corpo reage, o coração acelera, e a mente entra em alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Essa reação constante te desgasta, drena sua energia e te faz viver em estado de defesa, mesmo quando não há ameaça alguma. Hoje isso se agrava ainda mais. A gente vive cercado por estímulos, e cada um deles é uma porta aberta para o medo entrar. São notícias, comparações, opiniões, pressões. Tudo dizendo que você precisa ser mais, fazer mais, provar mais. O medo adora esse ambiente, porque ele cresce na confusão. Ele se alimenta da sensação de não estar no controle. E quando o mundo parece grande demais, o medo te convence a se encolher, a esperar, a desistir de tentar. Mas o medo não é seu inimigo. Ele é só um mensageiro, um sinal de que há algo dentro de você pedindo atenção. Quando você começa a enxergar o medo dessa forma, o jogo muda. Encarar o medo de frente não significa vencê-lo de uma vez por todas, mas aprender a entender o que ele quer dizer. É observar o pensamento sem embarcar nele. É perceber o corpo reagindo e, mesmo assim, escolher respirar e seguir. É entender que sentir medo não é fraqueza. É apenas o corpo dizendo que você está saindo da zona conhecida. E sair dela é o único jeito de crescer. A mente começa a se libertar quando você para de acreditar em tudo o que ela diz. Quando decide olhar para dentro com curiosidade e não com julgamento. Quando entende que cada vez que age, mesmo com medo,
Você está ensinando para o seu cérebro que é possível se mover sem segurança absoluta. É assim que o medo começa a perder força. A mudança acontece quando você troca a busca por controle por presença. Quando para de tentar prever tudo e começa a lidar com o que está aqui, agora. É aí que a mente retoma o comando. O medo deixa de ser um obstáculo e se torna um sinal de crescimento. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que coragem não é ausência de medo. É a decisão de não deixar que ele escolha o seu caminho. Porque no fim, o que realmente te protege não é evitar o medo, mas conhecer ele tão bem que ele deixa de te surpreender. É essa consciência que abre espaço para clareza, para ação e para a liberdade de viver, sem se esconder atrás do que poderia dar errado. A mente como terreno fértil. A mente é como um terreno que nunca descansa. Mesmo quando você não percebe, algo está crescendo lá dentro. Pode ser confiança ou pode ser medo. Depende do que você alimenta todos os dias. Cada pensamento é uma semente. E o que você repete, o que consome, o que ouve e até o que tolera, virá adubo para esse terreno. É por isso que algumas pessoas parecem sempre presas nos mesmos problemas. Elas continuam regando as mesmas ideias, os mesmos medos, as mesmas histórias antigas. O cérebro não diferencia o que é real do que é repetido. Se você pensa algo todos os dias, ele assume que aquilo é verdade. E assim o medo ganha força, não porque é grande, mas porque você o alimenta sem perceber. O mundo de hoje é o terreno perfeito para o medo crescer. A cada minuto somos bombardeados por informações, opiniões e comparações. Tudo isso vai entrando, ocupando espaço, e aos poucos a mente fica poluída. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é olhar o celular, já está entregando sua atenção antes mesmo de perceber como se sente. E atenção é energia. Quando você distribui essa energia para tudo o que te causa dúvida ou ansiedade, não sobra nada para construir o que realmente importa. É como tentar plantar flores em um solo cheio de lixo. Nada saudável cresce ali. Cuidar da mente é o mesmo que cuidar de um jardim. Você precisa limpar o terreno, retirar o que não serve mais e escolher o que quer ver florescer. Isso começa com pequenas escolhas. O que você assiste, o que lê, com quem conversa, o que permite que entre na sua rotina. Tudo isso molda o tipo de pensamento que vai ocupar espaço na sua cabeça. E com o tempo, essa seleção cria um novo padrão mental. O medo perde espaço porque não encontra mais alimento. A clareza começa a crescer porque o terreno está limpo. E quando a clareza cresce, a ação vem naturalmente. Mas existe algo ainda mais importante: o silêncio. É no silêncio que a mente se reorganiza. É quando você para de reagir a tudo e começa a ouvir o que realmente está aí dentro. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque ele mostra o que elas tentam esconder. Só que é justamente ali que a força começa a aparecer. 1 minuto de silêncio pode valer mais do que horas de distração. Quando você aprende a pausar, a respirar, a observar o próprio pensamento sem se envolver, está cultivando presença. E presença é o antídoto mais poderoso contra o medo. Proteger sua mente é entender que você escolhe o que cresce dentro dela. E quanto mais você pratica essa escolha, mais percebe que o medo não era o problema. O problema era a distração. Quando o terreno da mente é bem cuidado, ele começa a produzir calma, foco e confiança. E é esse estado que permite agir com leveza, mesmo em meio ao caos. Porque quando a mente está limpa, o medo até aparece, mas não tem onde se esconder. O engano do controle. A gente cresce acreditando que controlar tudo é o caminho para se sentir seguro, planejar, prever, antecipar. Só que quanto mais você tenta controlar, mais percebe que a vida não obedece. E é justamente aí que nasce o medo. Ele aparece quando você tenta segurar o que nunca foi seu, o resultado, a reação dos outros, o futuro. O controle é uma ilusão confortável. Ele dá a sensação de poder, mas na prática te prende. Porque quem tenta controlar tudo vive em alerta, sempre esperando o que pode dar errado. O medo adora isso. Ele se alimenta da sua tentativa de prever cada passo, de nunca deixar espaço para o imprevisto. E quando o imprevisto chega, você desaba.
porque construiu sua paz em algo que nunca esteve sob seu domínio. O medo se esconde nessa necessidade de ter certeza, mas a verdade é que a certeza é o maior veneno da evolução. Ela impede o movimento, a descoberta e a coragem. Pessoas presas ao controle passam a vida tentando evitar erros, e por isso não experimentam o aprendizado que vem com eles. Quando tudo precisa ser perfeito, nada começa. É como dirigir com o freio de mão puxado. O motor até liga, mas o carro não sai do lugar. E o mais curioso é que quanto mais você tenta controlar, mais inseguro se sente, porque o mundo está sempre mudando e seu controle nunca será suficiente. Essa luta constante te desgasta e cria um ciclo que te prende. Medo, controle, frustração e mais medo. Liberar o controle não significa viver largado, e sim aprender a confiar no processo. É agir com intenção e aceitar o que foge do seu alcance. É entender que algumas coisas só se revelam quando você permite que elas aconteçam. A disciplina consciente nasce justamente daí, do equilíbrio entre o que você faz e o que deixa fluir. Você faz a sua parte, dá o seu melhor e solta o que não depende mais de você. Isso traz leveza, porque tira o peso de carregar o mundo nas costas. O medo perde força quando percebe que você não está mais tentando lutar com ele, mas caminhando junto em direção ao que importa. Existe um tipo de paz que só aparece quando você aceita não ter controle sobre tudo. É a paz de quem entende que a vida tem seu ritmo e que cada coisa acontece no tempo certo. Quando você para de tentar prever o futuro e começa a se concentrar em estar presente, o corpo relaxa, a mente clareia e o medo se dissolve. Porque o medo só sobrevive na ausência de confiança. E confiança é construída quando você aprende a agir mesmo sem garantias. O controle é só uma distração, um jeito da mente se proteger. Mas quando você confia, o movimento volta. E é nesse movimento que a verdadeira segurança nasce. Não da certeza, mas da capacidade de continuar, mesmo sem saber o que vem depois. As maneiras de proteger. Sua mente proteger a mente não é se isolar do mundo, é aprender a escolher o que entra e o que fica. É criar um sistema interno que te mantenha firme mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. A mente é moldada por repetição. Tudo o que você faz, pensa e sente com frequência se torna um padrão. E é nesse ponto que a maioria das pessoas se perde, porque repete sem perceber, reage no automático, consome sem filtrar, fala sem refletir. E o medo adora o automático. Ele se infiltra nos pequenos hábitos e quando você vê, já está decidindo por você. Por isso, proteger a mente começa com consciência. É enxergar onde você está se perdendo de si mesmo e recuperar o comando. A primeira forma de fazer isso é reduzir o ruído. O mundo moderno é barulhento, não só de som, mas de informação, de opinião, de estímulo. Cada notificação é um convite para dispersar sua atenção. Quando você aprende a silenciar o excesso, começa a ouvir o que realmente importa. Tire alguns minutos do seu dia para ficar em silêncio, longe de telas. No começo pode parecer estranho, mas é ali que a mente se reorganiza. A segunda forma é o centramento. Crie um ritual simples para se reconectar. Pode ser respirar fundo, caminhar em silêncio ou escrever o que sente. Pequenos gestos diários constroem estabilidade interna. A terceira é prestar atenção na conversa que você tem com você mesmo. A mente acredita em tudo o que você repete. Se você se trata com dureza, o medo cresce. Se você fala com clareza e gentileza, ele perde o chão. Troque frases como "não consigo" por "ainda estou aprendendo". A linguagem molda a emoção. A quarta maneira é cuidar dos ambientes em que você vive. Lugares e pessoas têm energia. Alguns te expandem, outros te drenam. Preste atenção em como se sente depois de estar com alguém ou em determinado espaço. Isso é informação valiosa sobre o que sua mente está absorvendo. A quinta forma de proteção é aprender a sentir sem se perder. Emoções não são inimigas, são mensagens. O medo, a raiva, a ansiedade, todos trazem algo para te mostrar. Escrever o que sente ajuda a entender o que está acontecendo dentro de você antes que vire caos.
A sexta maneira é cultivar fé funcional. Não no sentido religioso, mas como uma confiança racional de que as coisas se movem mesmo quando você não vê. Essa fé traz estabilidade emocional e reduz o controle excessivo. E a sétima é a microação. Diante do medo, não espere a coragem chegar inteira. Dê um passo pequeno, mas dê. O cérebro aprende pelo movimento. Cada pequena ação envia uma mensagem. Eu posso. Proteger sua mente é uma prática diária, não um evento isolado. É treinar sua atenção para olhar para o que te fortalece e não para o que te paralisa. É entender que coragem é construída passo a passo, até que se torne natural. Quando você cria esses 7 hábitos, não elimina o medo. Você o transforma em sinal de crescimento. E a cada vez que escolhe a ação em vez da dúvida, a confiança aumenta. A mente começa a entender que pode caminhar em meio à incerteza sem perder o equilíbrio. E é nesse ponto que você percebe: o medo não desaparece, mas deixa de ter poder. A mente livre. Existe um ponto em que o medo deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser apenas um visitante. É quando a mente desperta. A mente livre não é aquela que nunca sente medo, mas a que sabe reconhecer quando o medo está tentando comandar. É um estado de clareza em que o pensamento deixa de ser um inimigo e volta a ser uma ferramenta. Quando você começa a entender como o medo opera, algo dentro de você se reorganiza. Você para de reagir automaticamente e começa a escolher conscientemente. Isso é liberdade mental. Perceber que você não é o que pensa. Você é quem observa o pensamento. A mente livre nasce do autoconhecimento, não da negação. É olhar para dentro sem fugir. É entender que o medo sempre vai existir, mas não precisa ditar o ritmo da sua vida. O que define uma mente livre é a capacidade de responder em vez de reagir. Quando alguém te critica, por exemplo, a reação automática é se defender ou se encolher. Mas quando há autocontrole emocional, você respira, entende o que realmente te atingiu e decide o que fazer com aquilo. A diferença é simples, mas profunda. Você volta a ter escolha. E cada escolha consciente é um tijolo na construção da sua liberdade. Ser livre mentalmente é também aceitar o movimento da vida. Nada fica igual por muito tempo. Tudo muda. As pessoas, os planos, as emoções. Quando você entende isso, o apego perde força. O medo de perder diminui, porque você começa a confiar que sabe lidar com o que vier. A segurança deixa de estar nas circunstâncias e passa a estar dentro de você. Isso é o oposto do controle. É confiança ativa. E essa confiança não vem de esperar o momento certo, mas de agir com presença, de estar inteiro em cada decisão. A mente livre é criativa. Ela não gasta energia se defendendo. Ela cria caminhos. Quando o medo surge, ela não foge. Ela observa e transforma. O que antes era tensão vira direção. O que antes era dúvida vira aprendizado. E o que antes era paralisia vira movimento. É nesse ponto que você começa a experimentar a leveza real. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você aprendeu a lidar com ele de outro jeito. Você entende que o poder não está em eliminar o medo, e sim em escolher como vai responder a ele. Quando a mente se liberta, o corpo relaxa, o olhar muda e as ações ganham propósito. Você passa a agir porque quer, não porque precisa provar algo. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver criando. A mente livre é a base do propósito definido, do autocontrole emocional e da disciplina consciente. É o estado em que você deixa de ser guiado pelo ritmo hipnótico dos hábitos automáticos e passa a comandar o próprio ritmo. O medo pode até bater a porta, mas você já não abre, porque agora você sabe. Quem controla a mente, controla a vida. Fechamento de impacto. Chega um momento em que você percebe que todo esse caminho, entender o medo, cuidar da mente, buscar presença e criar disciplina, não é sobre se tornar alguém novo, mas sobre voltar a ser quem você sempre foi antes do medo te convencer a se esconder. A liberdade não é um lugar distante, é um estado de clareza. E essa clareza vem quando você para de fugir de si mesmo. O medo é só o barulho da mente tentando te proteger de algo que não existe mais.
Quando você aprende a ouvi-lo sem se identificar com ele, descobre um silêncio interno que nada pode abalar. Esse é o ponto onde o controle deixa de ser necessário, porque a confiança se torna natural. Viver com a mente livre é caminhar em paz, mesmo quando o caminho é incerto. É acordar e saber que pode enfrentar o que vier, porque já entendeu que o poder não está nas circunstâncias, mas na forma como você escolhe responder a elas. O medo não desaparece, ele muda de papel. De vilão, ele se torna mestre. Ele mostra onde ainda há algo a ser fortalecido, onde existe uma parte sua pedindo crescimento. Cada vez que o medo aparece, ele te dá a chance de praticar coragem, e a coragem, repetida, vira hábito. A mente protegida não é fechada, é consciente. Ela filtra o que entra, mas continua aberta para aprender. É um espaço onde o ruído não domina mais, e onde a presença é o guia. Quando você vive nesse estado, o mundo não precisa mudar para você se sentir bem. As coisas externas continuam acontecendo, mas dentro de você há estabilidade. E é essa estabilidade que cria a verdadeira leveza. A de quem vive sem precisar provar nada, sem carregar o peso de controlar tudo. Tudo o que você aprendeu aqui é um convite para viver diferente. Não existe fórmula mágica, existe prática. Existe a escolha diária de não alimentar o medo, de observar antes de reagir, de agir com propósito. Essa é a base da disciplina consciente. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a mente tenta te distrair. É o caminho da mente desperta, que sabe que cada pensamento é uma semente e que o terreno fértil é regado com atenção e presença. O medo morre quando você para de alimentá-lo, e nasce uma nova mente, uma mente que não foge da vida, mas a cria. Agora é com você. Comece pequeno, mas comece. Escolha um pensamento que te fortalece e repita. Escolha uma ação que te mova e faça. Escolha uma meta que te desafie e vá. A liberdade começa na decisão de não deixar o medo decidir por você. E quando essa decisão se torna parte do seu ritmo, o resto da vida começa a se alinhar naturalmente. Se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante. O de enxergar o medo pelo que ele realmente é. Um reflexo da mente tentando te manter no conhecido. Agora você entende que ele não é o inimigo. É apenas um sinal de que você está crescendo. O medo só controla quem o alimenta. E você acabou de aprender a cortar esse alimento. A partir daqui, tudo muda. Você começa a viver com mais consciência, com mais direção, com mais leveza. E o mais interessante é que não precisa de nada grandioso para isso, só de presença e constância. O que faz a diferença não é o tamanho da ação, mas a repetição dela. Cada vez que você observa seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles, está fortalecendo a mente. Cada vez que escolhe respirar antes de reagir, está mudando o seu ritmo interno. E cada vez que enfrenta algo que te dá medo, está ensinando ao cérebro que coragem também é um hábito. É nesse ponto que o ritmo hipnótico começa a se quebrar. A mente deixa de repetir velhos padrões e passa a criar novos caminhos, mais alinhados com quem você realmente é. Esse vídeo foi um convite para isso, para despertar o controle consciente sobre o seu próprio sistema mental. Agora é sua vez de aplicar. Escolha um exercício, um pensamento, uma atitude e mantenha por 7 dias. Observe o que muda. A transformação não está em entender o medo, mas em agir diferente quando ele aparece. É essa prática que constrói um propósito definido, o autocontrole emocional e a disciplina consciente que sustenta a liberdade mental. Nada muda de fora para dentro. A mudança começa quando você decide parar de fugir e começa a caminhar, mesmo com o medo ao lado. Porque a coragem não é o oposto do medo, é o movimento que nasce dentro dele. E quando você aprende a se mover com coragem, a vida volta a fluir. Você não precisa vencer o medo, só precisa parar de obedecer a ele. E o resto, o tempo e a prática fazem acontecer.